Oi gente, mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô com uma super amiga minha, doutora Ana Carolina Veiga, que é especialista em estética dentária. Ela faz um trabalho maravilhoso de lente de contato e lentes em resina. Tudo bom? Bem-vinda ao nosso canal. Ai, obrigada por me receber. Muito lisonjeada pelo convite. E vamos falar, sim, sobre estética dental. Meus pacientes, eles têm uma dúvida cruel. O que eu acho melhor? Lente de contato em cerâmica ou lente de contato em resina? Eu queria, doutora Carol, que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência o que é melhor em um, o que é melhor em outro, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Isso vai depender muito da particularidade de cada paciente. A resina, ela tem a vantagem de que não há desgaste dental. Nem sempre é necessário. Às vezes é um complemento, uma coisa pontual. Enquanto a cerâmica é para casos que o paciente tem que mudar muitas coisas, né? Anatomia, tamanho, cor. Então a cerâmica nos dá essa vantagem, inclusive na durabilidade desse tratamento, tanto em resistência quanto em cor. Falando assim para o nosso paciente entender, resina eu consigo mudar um pouco a cor, mas a depender de alguns casos eu não consigo, porque o tamanho, a quantidade de resina que eu preciso colocar naquele dente é muito alta, é isso? Exatamente. Dependendo do substrato do paciente, o que é isso? O fundo do paciente, se ele for muito escurecido, a gente não consegue alterar essa cor muito com a resina, né? Com a cerâmica fica um pouco mais fácil, porque vai depender muito da quantidade de resina que a gente tem que colocar. Se não há desgaste, então a gente não pode projetar esse dente muito para frente com a resina. E resina, necessariamente você tem que desgastar ou não? Há casos que você só complementa? Na maioria dos casos, só há o complemento. Enquanto a cerâmica é necessário que tenha o desgaste. Hoje em dia, esse desgaste é mínimo. A gente não precisa preparar totalmente os dentes como era feito antigamente. Hoje em dia a gente já faz um preparo mais conservador, com desgaste bem sutil, só mesmo para encaixar a peça da cerâmica. Qual que é a gramatura do desgaste? Varia de 3 milímetros a 5, porém, em alguns casos que os pacientes têm esse dente mais escurecido, a gente tem que desgastar um pouco mais para que a gente camufle essa cor, para que fique totalmente perceptível esse dente escurecido ou amarelado demais, então aí a gente tem que fazer um desgaste um pouquinho maior. E como é que você camufla? Você coloca algum cimento opaco entre a lente e o dente? Se for cerâmica, não. Se for cerâmica, a gente pode compensar isso na própria cerâmica, porque o cimento, ele muda, mas muda bem pouco, não muda muito. O que vai mesmo mudar é a qualidade da cerâmica. A gente tem inúmeros tipos de pastilhas de cerâmica, então a gente faz isso com a própria cerâmica. Em relação à resina, a gente usa um opacificador. A gente consegue, na verdade, deixar esse fundo mais opaco e colocar uma outra resina de esmalte por cima dessa resina opaca, e aí sim a gente garante a mudança de cor nessa unidade. Se chegar um paciente hoje no seu consultório, você indicaria os dois ou não? Você já parte para indicar um determinado? Eu avalio o paciente. Se ele tiver coisas pontuais, a resina é um excelente material. Hoje em dia a gente tem resinas de excelente qualidade, com polimento maravilhoso, então ela se aproxima muito da cerâmica nesse processo inicial. A desvantagem da resina é que com o passar do tempo ela escurece e ela pode se quebrar com mais facilidade, enquanto a cerâmica não. Se for uma coisa pontual, resina. Se for uma coisa maior, muitas mudanças, o ideal é que seja cerâmica mesmo. Clareamento dentário precisa fazer antes ou não necessariamente? Na resina, eu acho que é relevante fazer o clareamento, porque quanto mais esse substrato, esse fundo do dente for mais claro, a gente consegue uma cor melhor, né? O paciente quer um dente clarinho, ele quer um dente clareado. É interessante fazer o clareamento. Em relação às cerâmicas, não. A cerâmica é muito fácil da gente colocar a cor que o paciente já espera, né? Aquela expectativa do dente claro, a gente consegue alcançar isso facilmente com a cerâmica. A não ser quando ele só faz a parte superior, por exemplo, e o inferior não, e tem aquela diferença de cor, e aí você indica o clareamento no inferior.
Com certeza, porque mesmo que não haja exposição, o paciente tem aquela impressão, né? Meu dente superior está muito claro, o inferior está muito escuro. Então, a gente faz o clareamento. E em dentes que o paciente tem muita exposição, aí o ideal é que faça o superior e o inferior. Aquele sorriso muito aberto, né? A gengiva abre muito, enfim. Exatamente. Melhor fazer superior e inferior. Até quando fala, né? Tem pacientes que você tem muita exposição inferior. Então, nesses pacientes aí, o clareamento só, às vezes, não chega ali se a cerâmica for muito clara. Se for uma cerâmica mais próxima do dente, com clareamento a gente consegue uma cor bem próxima também. Em relação a número de dentes para se fazer facetas, sempre de pré a pré, molar a molar, qual que é a regra? Cheguei no seu consultório, olha, não quero fazer tantas lentes assim, qual que é o mínimo? Como é que você avalia isso? A regra é que não tem regra. É, né? Vai depender da curva de SPI, do corredor bucal do paciente, se esse corredor é estreito, se ele é largo. Então isso vai, cada dia a odontologia fica mais personalizada. Então a gente pode personalizar esse sorriso de uma forma que o paciente fique satisfeito e que fique com harmonia bacana, que a gente olhe, poxa, que sorriso bonito. Então é isso que a gente busca. E naturalidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Quanto mais natural possível, é o ideal de beleza, digamos assim, né? Hoje em dia isso fica mais evidente, né? Que as pessoas querem um aspecto mais natural, uma coisa mais sutil, para você ter um sorriso ali harmônico, não aquele dente tão branco, tão claro, tão grande. Aquele dente que você bate e vê que é lente, né? Não, isso não é o ideal. Hoje em dia a gente usa uma pastilha ela bem translúcida, então a gente consegue obter esse tratamento com esse aspecto mais natural. Carol, obrigada por você ter vindo aqui no meu canal. Obrigada a vocês, adorei. Espero ver vocês mais vezes. E você continua por aqui, aproveita e me segue. Beijo. Tchau, tchau.